eu queria só não perder o que ele falou logo no comecinho, que me fisgou aquela frase dele que comentou a matemática cristã e matemática pagã. Se você for falar isso mais para frente, tudo bem. Se você não, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. E aí aproveitasse e falasse sobre a tradição que você criou, né? Tá. Então, eu vou falar sobre a matemática cristã e a matemática pagã. Né? Na verdade, a matemática pagã, eu acho que é feita por poucos. Né? A matemática cristã, que eu digo, como que o cristianismo é feito? Né? De você reproduzir algo, né? De você se encaixar naquela caixinha que é a visão de Cristo. Né? Você se espelhar em Cristo. Então, pegando a matemática, seria uma matemática de reprodução. Você não questiona, você faz. E pronto, essa é a matemática cristã. Cálculo, 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 continha, 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 reproduz, reproduz, reproduz. Às vezes nem entende por que da fórmula. É cristão no sentido de catequese, de igreja, Sim, de nesse dogma. sentido. Então, assim, que a maioria das pessoas, elas sabem essa matemática. E eu estou dizendo com propriedade, porque a pesquisa que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso da UFMG, muita gente chega no curso de matemática, de engenharia, de física e tudo mais, depois eu posso disponibilizar meu TCC, está na internet. As pessoas chegam sem saber matemática. Eles sabem reproduzir procedimentos. Eles sabem reproduzir uma sequência de fórmulas, enfim. Eles não entendem o que é uma equação. Eles não entendem o que é uma variável, o que é uma incógnita, o que uma fórmula significa. Então, o que eu digo que a maioria das pessoas hoje, elas entendem essa matemática cristã, que é uma matemática sem questionamento. É isso e pronto. Por quê? Não sei. Agora, a matemática pagã, eu vejo como uma matemática mais filosófica, mais questionadora, que tem um entendimento, que busca compreender aquilo, que busca aplicar. Porque, assim, falar com um matemático, você aplica isso em quê? Isso é uma pergunta que você não pode fazer para um matemático. Talvez para um matemático cristão, mas para um matemático pagão você pode perguntar, eu posso fazer essa associação aqui? Porque o matemático pagão, ele vai relacionar com as coisas da Terra, do mundo, do universo. Então, ele vai conseguir, mesmo aquilo que é extremamente abstrato, ele vai conseguir associar a algo do mundo. Já o matemático cristão, ele está no mundo das ideias somente, não que o pagão não esteja, porque o pagão também está no mundo das ideias. Mas aí, quando vem para projetar no mundo, ele já fica confuso e às vezes não consegue. Que interessante isso aí, cara, porque assim, quando você falou, o primeiro pensamento que eu tive quando você falou do que só reproduzir e não tentar entender, na minha cabeça já veio o Russell, e o Russell meio que enlouqueceu tentando provar que 1 mais 1 é igual a 2, né? E é só que você está falando do pagão, não é isso, né? Não é esse excesso de abstração, é justamente voltar para o chão. Sim, Para você a geometria, né? Para a terra. É você trabalhar com os dois. Um pagão, na magia, a gente trabalha com os planos de existência, né? A gente não trabalha só com o físico, a gente saber as camadas, entender as camadas, né? Então, assim, não é só elevar, né? Só o mundo das ideias, só o mundo espiritual elevado. Não. O espiritual e o físico estão entrelaçados. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, eu, por exemplo, eu consigo abstrair de uma forma muito, muito boa. E, às vezes, muito melhor do que até um cristão consegue abstrair. Então, assim, mas a gente consegue relacionar, igual as minhas aulas. Às vezes eu vou explicar decomposição, eu gosto de Power Rangers, eu pego o Megazord e explico a decomposição de números através do Megazord, né, de cada Zordzinho sendo uma parte do número ali. Então, tipo assim, uma associação completamente aleatória, né? Então, mas eu consigo fazer umas associações assim de algo que é abstrato para algo concreto, e isso é interessante, né? Ser feito. E faltou falar da espiral da vida, né? Faltou falar da espiral da vida. Então, a espiral da vida, né, é um projeto novo, mas ela surge também com esse livro mesmo, quando eu começo a escrever esse livro. Quando eu estava escrevendo esse livro na pandemia, eu comecei a criar práticas paralelas minhas. Então, eu escrevi o livro, criava práticas minhas.
dentro da Wicca. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer com isso? Será que eu vou, né, criar uma ordem pitagórica, alguma coisa assim? Ou se eu vou fazer algo do Wicca? Porque eu estava num pensamento também de ir além da Wicca, sabe? De não me limitar com o Wicca, né, dentro do que eu vi até ali. E aí eu fui estudando mais, aí eu falei assim, não, vai ser algo da Wicca mesmo. Só que algo mais, talvez mais livre, mais parecido, talvez, com o pensamento grego, de sacerdócio, que a pessoa trabalha ali, tem o seu sacerdócio, e, enfim, relaciona com o que ela faz no trabalho, serve como ponto de transformação no mundo, de acordo com o que ela pratica como profissão. Então, aí eu fui moldando e falei assim, eu acho que isso seria mais interessante, que seja realmente uma tradição de Wicca. E aí eu coloquei como uma tradição de Wicca, e aí ela bebe dessa, né, dessa visão grega e egípcia, né, que são as minhas referências, e um pouco da pesquisa que eu fiz para construir o livro.